Para começar esse vídeo, é importante que você entenda uma coisa. Existe opinião, análise e existe torcida. Se você souber identificar a diferença entre essas duas coisas, não só quando você está falando, mas quando você está lendo, você pode evitar situações como essa. Mas vamos lá. Hoje, o MMA brasileiro foi pego de surpresa com uma treta inesperada entre Alex Poatan, duplo campeão do UFC e possível triplo campeão do UFC em alguns meses, e Melquizael Costa, uma das maiores promessas do peso pena. Tudo começou durante a entrevista do Melk com o Alexandre, lá do Connect Cast. Como sempre, Alexandre conversou com o Melk sobre vários assuntos, até que chegou num ponto onde eles começaram a discutir sobre quem venceria em uma luta entre Jon Jones e Poatan. E o Melk foi direto em sua resposta. Afirmou que, na opinião dele, o Jon Jones venceria o brasileiro. O trecho completo da entrevista tá lá no Connect Cast, mas o corte que viralizou nas redes sociais foi esse aqui que a gente vai assistir agora. Como seria uma luta do Poatan com o Jon Jones? O Jon Jones ia amassar o Poatan. Sério? Sério. Por quê? Porque ia jogar pro chão, cara, já era. Mas você acha que o Poatan não tinha chance? Não, chance todo mundo tem, cara. Digo chance de ganhar mesmo. Favorito? Tem. Não, favorito não. Mas tinha chance. Entendi. Tem chance, entendeu? Eu acho que o Poatan ia machucar as pernas do Jones, na moral. Eu acho que ele não ia ter essa chance. Sério de meter aqueles... Não ia ter, mano. Marreta não teve? Ah, pô, mas aí que tá. Jones lá era melhor do que hoje. Não, com certeza. Quantas vezes o Jon Jones derrubou o Marreta? Não conseguiu. Tomou 5 carocas na cabeça. Não, ele não quis, cara. Se ele irmão. quisesse derrubar o Marreta a qualquer momento... E o Anthony Smith? Por que ele fez duro com o Jones? 5 rounds. Porque ele é duro. Fez duro não. Apanhou 5 rounds. Então. Mas é duro, porque ele não cai. É duro. E o Dominic Reyes? Por que ele fez duro com o Jones a ponto de ganhar pra muita gente? Eu vi a luta, eu nem avaliei porque eu sou muito fã do Jon Jones também, essa parte. Entende por quê? Eu também sou, mas assim, ó, pra mim essas 3 lutas, cara, nenhum desses 3 caras chega perto da capacidade de gerar dano que o Poatan. Então, mas é isso que eu falo, se o Jon Jones fizer... Aqui eu tô falando de um Jones mais novo, Sim, mais leve, aham. mais atlético. Cara, em relação a esse corte, talvez eu até faça um vídeo específico falando sobre a opinião dos dois. Porque em partes eu concordo com o Alexandre, em partes eu concordo com o Melk. Mas enfim, recomendo que vocês vejam o trecho completo lá no Connect Cast, que o Melk também dá os seus pontos sobre por que o Jon Jones poderia vencer o Poatan em uma possível luta, e ele até que tem pontos bem interessantes que foram abordados. Mas teve um cara que não gostou desse corte e inclusive se sentiu atacado pela opinião do Melk. E esse alguém foi o próprio Poatan. Porque aparentemente o Poatan não viu a opinião do Melk como uma simples opinião, viu mais como um ataque pessoal contra ele. O que, na minha visão, assistindo o corte e a entrevista completa, não faz o menor sentido. O Melk não atacou o Poatan em momento algum. Ele não desmereceu ou diminuiu os feitos do Poatan. Basicamente, ele mostrou o ponto dele. Ele acha que o Jon Jones venceria e mostrou a sua opinião e quais pontos da luta o Jon Jones levaria vantagem. Você pode discordar, o próprio Alexandre discordou da opinião do Melk, mas não tem como chamar isso de um ataque pessoal. Por isso que eu falei no início do vídeo, saiba diferenciar opinião, análise de torcida. E mesmo o Melk declarando que é fã do Jon Jones, deu pra ver, principalmente no vídeo completo, que isso aqui não é uma torcida. Foi uma análise bem fria dos principais pontos que o Melk vê vantagem do Jones contra o Poatan. Mas o Poatan viu isso como um ataque pessoal e respondeu o seguinte na postagem do Connect Cast: irmão, você torce para quem você quiser e está tudo certo. É interessante que a primeira frase do Poatan meio que já mata o próprio comentário. Você torce pra quem quiser e tá tudo certo. De novo, como eu falei, existe aí uma grande diferença entre análise e torcida. Uma coisa é torcer para um lutador porque você quer que ele vença, e a outra é justificar por que você acredita que tal lutador vai vencer, com base na sua opinião e os pontos que você apresenta no seu argumento. Até porque tem vezes que você tá torcendo por um lutador, mas não sabe dizer como ele vai vencer. É simplesmente uma torcida. E outro erro que eu já vi muita gente e o próprio Poatan cometer em outras oportunidades é que, se eu achar que o Poatan perde para o Jon Jones, não necessariamente quer dizer que eu estou torcendo pelo Jon Jones e nem que eu odeio o Poatan. Por exemplo, vamos dizer que na final da Copa do Mundo esse ano vai ser Brasil contra a França. Obviamente, eu vou torcer pro Brasil. Mas pelo que eu tô vendo nos últimos jogos do Brasil e da França, eu acho que o time da França é melhor e tem mais chances de vencer. De todo modo, quando começar a partida, eu vou estar torcendo para o Brasil. Ou então vamos trazer pra luta. Quando o Anderson Silva foi lutar contra o Daniel Cormier lá em 2016, com apenas 2 dias de preparo, na minha opinião, as chances do Anderson vencer a luta eram
praticamente nulas, mas na hora do combate eu tava lá torcendo pelo Spider. E de forma alguma, acreditar na vitória do Cormier significa que eu estou atacando ou menosprezando o Anderson Silva. O problema é que o Poatan interpretou dessa forma e não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, ele já xingou o Henrique, sim, o Henrique Oraguchi, simplesmente porque ele viu um trecho, um corte de um vídeo do Henrique onde ele falava que o Magomed Ankalaev era mais rápido que o Poatan. Não, ele não falou que o Ankalaev ia vencer e nem que o Poatan é lento, ele simplesmente disse que o russo era mais rápido do que o brasileiro. Só que bastou esse pequeno trecho pro Poatan postar uma série de stories no próprio Instagram dele, com quase 10 milhões de seguidores, esculhambando o Henrique, desmerecendo o trabalho dele, chamando ele de gordo e falando aquele tipo de coisa. Se você nunca levou um soco na cara, você não tem moral, não tem lugar de fala pra opinar sobre lutas. Sendo que, no caso do Henrique, ele já foi lutador e trabalha mapeando outros lutadores, analisando a parte técnica. Tanto que na mesma semana que o Poatan postou esses vídeos do Henrique, o Charles do Bronx venceu o Matheus Ganro, seguindo o mapeamento feito pelo Henrique. E outra coisa, nesse vídeo que o Henrique falou que o Ankalaev é mais rápido que o Poatan, ele também falou que o Poatan venceria. Ele só achava que o brasileiro era inferior nesse quesito. Mas enfim, vamos prosseguir com a mensagem. Irmão, você torce pra quem você quiser e tá tudo certo. O foda é você afirmar algo que você nem sabe e como se eu tivesse feito algo pra você. De novo, na entrevista inteira e principalmente nesse corte, não houve momento algum que o Melk citou algum problema pessoal ou xingou o Poatan. Na verdade, ele só fez a análise dele. Quando eu estava no LFA e você ia lutar, um dia anterior, e você veio e ligou o celular na minha cara quando eu estava no hotel tomando café e eu estava mastigando. Você nem perguntou se podia e eu, na moral, falei que você tinha que me perguntar se podia gravar um vídeo. Talvez você tenha ficado com raiva porque eu tinha chamado sua atenção, mas eu pensava que você não tinha ficado com raiva, porque no México estávamos jantando juntos e eu estava te dando força enquanto você estava chorando por ter perdido a luta. E agora, quando ganha 2 lutas, já fica o todo-poderoso. Irmão, eu posso perder 8 lutas seguidas. Vamos lá, o Poatan mencionou aqui 2 momentos bem diferentes. Um foi o Melk, na pura inocência, indo cumprimentar o Poatan quando ele estava tomando café da manhã. Beleza, eu entendo essa parte, que não é legal você tá comendo e do nada uma pessoa aparece pedindo pra tirar foto com você. Principalmente quando ela já chega com o celular na mão, te gravando ou coisa do tipo. Realmente é algo incômodo. Só que a gente tá falando do Melk antes de entrar no UFC, como o próprio Poatan falou quando ele ainda tava no LFA. Então, provavelmente, naquele momento, o cara tava na pura inocência, no pico do nervosismo, porque tava vendo o Poatan na frente dele e tava doido pra tirar uma foto. Se ele não falou as palavrinhas mágicas, por favor, com licença, provavelmente não foi por causa de má educação, mas sim porque ele tava nervoso. Só que o principal de tudo é que eu não acho que isso deve ser uma coisa pra ser abordada, principalmente quando o assunto abordado pelo Melk não é pessoal. Ele tá falando sobre uma luta entre Jones e Poatan, não tem nada a ver com esse momento que aconteceu, sabe-se lá quantos anos atrás. Já esse segundo momento foi, aparentemente, num momento de fragilidade do Melk, quando o Poatan e ele estavam juntos no jantar, logo depois de uma derrota do Melk, e aparentemente ele deu uma desabafada sobre o resultado. Poatan aparentemente deu uma força pra ele, fez ele levantar a cabeça, o que é uma atitude nobre. Mas só porque você teve uma boa atitude naquele momento, não significa que a pessoa precisa ser seu subordinado pelo resto da vida. Quando se faz esse tipo de ato altruísta, não se espera algo em troca por um ato de compaixão, de altruísmo. E principalmente não se usa esse momento como arma para poder desmerecer ou desclassificar o argumento de uma pessoa sobre outro assunto que não tem nada a ver. É a mesma coisa, por exemplo, de eu receber alguém aqui em casa que pediu um copo d'água e 4 anos depois, quando a gente estiver discutindo sobre aquecimento global, eu falo que ele tá me ofendendo e que ele me deve gratidão porque quando ele tava com sede, eu matei a sede dele dando um copo d'água. Mas, de novo, o principal aqui é que ele trouxe um episódio para rebater um argumento, sendo que as duas coisas não têm a menor conexão. Se você discorda da opinião dele ou acha que ele tá errado falando groselha, você rebate essa pessoa no argumento e não desclassificando, fazendo um infame ad hominem. O próprio Francis Ngannou, alguns dias atrás, disse que, na opinião dele, o Ciryl Gane vai vencer o Alex Poatan na Casa Branca. E olha que o Ngannou tem vários problemas com o Ciryl Gane. E aí, será que o Ngannou também odeia o Poatan? Será que isso foi um ataque pessoal ou simplesmente uma análise fria? Será que o Poatan também tem que cobrar o Francis Ngannou por ter falado isso? Enfim, como eu disse no início do vídeo, opinião e torcida são duas coisas completamente diferentes. E é bom separar essas coisas quando você tá falando e analisando a fala de uma pessoa. Lógico que muitas vezes a torcida influencia na sua própria opinião, mas pelo que o Melk falou, tanto no corte como no vídeo completo, aquelas falas eram no mínimo 90% opinião e 10% torcida. E de novo, não foi um ataque pessoal contra o Poatan, o que na minha opinião faz com que toda essa briga se torne inútil, desnecessária. Mas enfim, pra encerrar, vamos ver agora o que é que o Melk falou depois desse episódio. Vamos ver. Rapaziada, internet é uma desgraça, galera. Pelo amor de Deus, eu perdi
um tempão do meu dia, porque eu tava focado em tentar responder todo mundo. E a maioria tava me xingando, mas eu tava tentando responder. Claro que eu não tô xingando, né? Eu gosto de fazer isso, responder a galera e tudo e tal. Mas comeu metade do meu dia. Que merda. Agora vamos pra academia treinar. Tem uma tropa me xingando, é muita gente me xingando, pessoal, pô. A galera que tá me xingando, pô, aproveita, pessoal, vai nos outros comentários também e xinga também lá, mas só pra dar aquele hype, entendeu? Me ajudar pra caramba. E já me segue também, nem que seja só pra xingar, mas já me segue, e, porra, me ajuda pra caramba. Mas a maioria tá sem tempo pra fazer mesmo, entendeu? Então, aproveita. Enquanto isso eu vou treinar, que o Ali tá doido pra me bater e eu vou bater nele. E agora eu vou ter bastante torcida também brasileira torcendo pro inglês pra me bater também, então tá melhor ainda. O mais legal é que o índio comentou lá na postagem, normal, ele sempre como tudo, como grande lutador e tal. E uma galera começou a falar merda pra mim e começou a marcar ele achando que ele ia responder. Ai, caramba, porra. E eu respondi você, né? O trouxa aqui ainda respondeu ainda. Mesmo você me xingando, seu Lazarento. É normal. Viva a vida. Rapaziadinha, as tretas estão lançadas, mas se vocês não forem um idiota que olha só pros cortes e querem ver as coisas que eu falei, tá lá no podcast, esclarecidamente, do jeito que eu falei no podcast. Se você for lá no podcast e você ver lá a parte, toda essa parte, e você achar que eu fui um idiota, pode vir aqui no meu Instagram e mandar pra mim de boa, eu vou entender. Mas olha lá, não seja só um idiota, não só corte, beleza? Tamo junto, falou. Bom dia, meu povo. Nossa, dormi mal pra caramba, porque um monte de gente ficou com ódio de mim. Eu nem sei como é que funciona o hater. Se esse cara xingar, são um bando de babaca, porque eu achei que, tipo, pô, eu ia acordar hoje, eu ia ter, tipo assim, 10 seguidores só no Instagram. Não mudou nada, só tá aumentando os seguidores, entendeu? Outra coisa, eu vou fazer uma live agora, só pra fazer onda. Pra gente começar a bater pau, e qualquer o BO dos caras. Porque assim, não é escrever, galera, é boa, bora ver batendo tete a tete, vamos ver. Porque até agora eu não entendi o momento que eu falei mal do Patachota, o momento que eu falei mal, que eu xinguei o cara, entendeu? Na verdade, eu dei uma análise e o apresentador foi exclusivamente, eu fui como analista e foi exclusivamente como fã do Poatan. Isso, simplesmente, que só falou mal do Johnny. A gente só fala mal e tenta defender o Johnny e fala mal do Johnny, só, do resto nada. Aí, turma, é o seguinte, o Poatan tá chateado comigo. E beleza, então vamos fazer o seguinte, na mão não garanto não, porque dá ruim pra mim. Mas se quiser no grappler, fazer um grappler, o hype, pode chamar, tô pronto, bora, Poatan, vamos brigar na coisa então, no grappler. Vamos ver. Rapaziada, eu tenho um novo desafio pro Poatan, galera. Tenho um novo desafio pra ele, porque eu acho que não é uma boa ideia não, mas no grappler já me bater também. Eu desafio, Poatan, você está desafiado no UFC 5, no PS5. Eu te desafio, Poatan, no game. Aí eu me garanto. Pode ser também, se quiser, no Call of Duty também, eu também tô pronto pra ti no COD. Eu tenho meu squad aqui, o bagulho é doido, meu irmão. Bora pra cima. Mas aí é o quê? É cada um usando seu boneco? Vai ser naquele modo peso aberto? Você vai usar o seu boneco, Melk, e o Poatan vai usar o boneco dele? Quero ver essa partida. Se rolar, transmitam ao vivo, por favor. Mas enfim, pessoal, essa é a minha opinião sobre o assunto, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.